Uma boa herança da colonização portuguesa foram as Santas Casas de Misericórdia, espalhadas pelo Brasil afora. Nos tempos atuais, as Santas Casas e as demais hospitais filantrópicos vivem uma situação precária. Para falar sobre o assunto, está aqui comigo o deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, relator da subcomissão especial que se debruçou sobre essa questão das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Deputado Antônio Brito, nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. E eu queria começar porque essa crise das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, vem se arrastando há um bom tempo. É verdade, não é de hoje, não é de hoje que a gente ouve falar hoje. nisso. É verdade. A gente abre o jornal e fala assim, Santa Casa em tal lugar ameaça fechar, ameaça, ou seja... Quer dizer, estruturalmente, se a gente pode falar assim, o que é que está acontecendo com as Santas Casas? Quer dizer que todos nós, assim, temos uma certa idade, temos a memória das Santas Casas como uns pilares da saúde das grandes cidades, das cidades médias brasileiras. O que está acontecendo? Olha, na verdade, precisa verificar primeiro a formação. Essas entidades vieram de Portugal, como muito bem você disse, que foi uma grande herança da colonização portuguesa, estão espalhadas pelo mundo todo. Recentemente, inclusive, eu assumi a presidência mundial das Misericórdias, chamada Confederação Internacional das Misericórdias, pude ver que estão pelo mundo inteiro. Mas no Brasil deram certo, deram certo. Veja que a primeira foi a Santa Casa de Santos, em 1543, a segunda da minha cidade, Salvador, 1549, e assim se espalharam. Não só as Santas Casas, como as beneficências portuguesas, espanholas, italianas, japonesas, várias outras iniciativas que foram feitas a partir dessa lógica portuguesa, que eram hospitais ou entidades que tratavam da saúde, da assistência social, tratavam da comunidade, feitas pela comunidade, mas não governamentais. Públicas, mas não governamentais. No início, muita gente doava, tanto que muitas Santas Casas são donos de terrenos, prédios enormes, cemitérios, funerárias. Só que depois de 1988, mais ou menos, com o advento da Constituição e do SUS, a própria população ficou até um pouco confusa, entendendo que as Santas Casas eram hospitais públicos. Se você perguntar a um jovem hoje, um jovem de seus 20, 30 anos no máximo, o que é uma Santa Casa, ele vai dizer hospital público da minha cidade. Não há noção daquela construção, como na cidade de Tupã, ou na cidade de Pindamonhangaba, ou lá em Salvador, ou em Muritiba, ou em Valença, ou em várias cidades médias, de média complexidade, de que é agora com a nova Santa Casa, de que a Santa Casa era construída por pessoas. Então você tinha um padre, você tinha o delegado, o prefeito, e tinha o provedor da Santa Casa, que era aquela figura que era eleita numa mesa, havia toda uma construção. Então, com esse advento do SUS, você tem uma tabela defasada, isso nós comprovamos com o relatório, defasada. O governo sabe disso, há uma noção clara de que o SUS está subfinanciado, dada aí a luta pela essa regulamentação da emenda 29, com a inclusão no PIB da questão dos 10%, né, os mais 10%. Deputado Antônio Brito, só para interromper, mas só para esclarecer um pouco o nosso telespectador. Quer dizer, quando o senhor fala está defasado, quer dizer, vê se eu estou certo, quer dizer o seguinte, a Santa Casa vai lá, atende um paciente interno e tal, gasta 100 e recebe 50, 60. É isso? É essa a questão. E veja por quê. Desde 99 nós não temos nenhum tipo de atualização da tabela linear. Tudo aumenta. Aumenta a luz, aumenta a água, aumenta o telefone, aumenta dissídio coletivo, que é a parte do empregado, seletista, aumenta o honorário de médico, aumenta fornecedor, e a tabela do SUS não aumenta. E é uma coisa lógica. Se a tabela do SUS não aumenta de forma linear, ou seja, o que é linear? Todos os procedimentos reajustados anualmente, com qualquer tarifa pública ou qualquer outro contrato que deve ser ajustado, é lógico que a receita fica menor que a despesa. Mas por que, se me parece uma questão tão lógica, tão evidente, por que isso não foi ainda solucionado? Pois é a grande pergunta, e é por isso que o parlamento tem se debatido bastante. Quando se tem hoje presidido a frente parlamentar em apoio às Santas Casas, é a maior frente do Congresso Nacional, 308 deputados, 14 senadores, as reuniões são lotadas. A mobilização do setor é enorme, até porque 45%, vejam, 45% de todas as internações do SUS são feitas pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. 56% dos municípios não tem outro serviço a não ser Santa Casa. Então, se fechar, acaba o serviço de média e alta complexidade. Eu quero fazer uma pergunta, eu não entendo como provocativa ou maliciosa, não, mas é... provocar, que a gente tem que fazer esse debate aqui com o animal é uma coisa forte, entendeu? Mas é que, há algum tempo, não gosto mais de falar isso, mas há uns 5 anos, alguém falava em entidades filantrópicas. É verdade. Fazendo essa sabotagem, cometendo essa sabotagem aí, essa brincadeirinha. Esse é um dos motivos de até hoje não ter solucionado, quer dizer, uma certa crítica em relação à administração, à gestão das... Não. Primeiro, esse foi um grande equívoco, onde o ministro à época, da Previdência Social,
que declarou, fazendo um jargão no nome filantrópico. Uma bobagem. Evidente que tem problema de gestão em todos os setores, seja ele na indústria, na agricultura, na filantropia, em todos os setores. Tem problemas até mesmo de ilações de desvio em todos os lugares. Claro. Para isso existe um órgão de controle para serem punidos. Mas se generalizou em cima da filantropia, e você vê exemplos maravilhosos. Vou dar exemplo da minha terra. O Hospital Aristide Maltês é um excelente hospital de oncologia. É o maior sistema de oncologia do estado da Bahia, é feito por um hospital filantrópico. As obras sociais de Manduce, uma de 1.100 leitos. O Santa Marcelina em São Paulo, a própria Santa Casa Misericórdia de São Paulo, a Santa Casa de Porto Alegre. E aí nós vamos embora com tantos exemplos maravilhosos. Então, de fato, não tem sentido. Que há problema de gestão, evidente. Mas se você observar que a Santos, olhe bem, Lima, uma empresa hoje, quando o Simples ou outros dados, até o próprio Sebrae, ele avalia dados, olha a empresa que tem mais de 20 anos, é uma empresa bem gerida. A Santa Casa de Santos tem, portanto, desde 1543. Não poderia ter problema de gestão se ela está viva e crescendo de 1543 até agora. A Santa Casa de São Paulo vem da década de 1550. Então, na verdade, você não pode avaliar a gestão um organismo que está há mais de 400 anos. Então é um problema de financiamento. E isso tem gerado esse impacto. Nós precisamos discutir a saúde, primeiro sobre a questão do financiamento. E não é só a Santa Casa. Nós temos que observar a atenção básica, porque se você não tiver uma boa atenção básica, os agentes comunitários de saúde, os programas de saúde da família, você não vai transformar a sua hipertensão numa doença controlável, a sua diabetes, e evidente, você vai ter um derrame, vai parar onde? Na Santa Casa. Se você pega o SAMU ou a estrutura de urgência e emergência com as UPAs e não tem bem implementado na cidade, e você não tem estrutura, ou o SAMU ou a urgência e emergência não está boa, a ambulância vai rodar e vai parar onde? Na Santa Casa. Se você não tem um sistema de média complexidade dos hospitais municipais ou dos regionais e eles têm dificuldade, para onde? Na Santa Casa. Eu quero te perguntar, a gente está indo na reta final, por isso que eu quero te perguntar o seguinte: como relator da subcomissão especial, nesse relatório final deve conter ali algumas sugestões, alguns encaminhamentos. Sim. Quero saber, que encaminhamentos são esses? Que sugestões são essas? Que, obviamente, visam limpar o campo, quer dizer, fechar a conta, resolver um pouco esse problema. Quais são as sugestões básicas? Primeiro, coisa importantíssima foi que na Europa ficaram muito interessados sobre a frente parlamentar. Então, como presidente da Mundial, eu vou implementar a frente parlamentar portuguesa. Ou seja, o parlamento português vai levar um exemplo brasileiro, quer dizer, trouxe a Santa Casa, vai receber a organização política do setor que ocorre no país. O segundo é que nós precisamos de um reajuste geral no setor, pelos contratos firmados hoje, Santas Casas filantrópicas, e um reajuste da tabela do SUS. O terceiro, nós precisamos de um refinanciamento de toda a carga tributária da dívida, um novo refis para Santas Casas. Ou até mesmo um perdão, porque muitas estão atrasando essa parte, inclusive patronal do empregado, da própria Previdência. O quarto, uma nova linha de financiamento que o BNDES já fez, ela está agora já começando a girar, para que o capital de giro das Santas Casas, o dinheiro que estão tomado em banco hoje, seja amortizado com juros menor. E o quinto, que o Congresso Nacional tem que fazer, junto com o governo, já está com a ministra Gleice Hoffmann, já falei com ela, com o ministro Alexandre Padilha, a total boa vontade do governo, com a presidenta também, de fazer um MP da filantropia, um MP que trate dos problemas do setor, regularizando algumas questões de CND, regularizando a questão da lei da filantropia, regularizando. Então, são esses itens. Primeiro, reajuste da tabela, refinanciamento da dívida previdenciária, refinanciamento do capital de giro por melhores taxas e um MP que organize a legislação do setor filantrópico. Essas são as básicas propostas e a gente espera que o governo e a Câmara e o Senado abracem as Santas Casas como o Brasil abraçou e como o mundo está de olho no Brasil, como é que esse sistema de 2.100 unidades filantrópicas funcionam atendendo a população brasileira. Deputado Antônio Brito, muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado. Ficamos torcendo todos para que essa questão das Santas Casas e das instituições filantrópicas de saúde, que a solução se caminhe bem. Com certeza. E você que é de Tupã, da Santa Casa de Tupã, sabe que beleza é uma Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado.